E isso é o que expressa, né, o ato da direita. E é o que expressou também o pseudo-ato de 1º de maio da esquerda, que foi uma aberração. Né? Não há outro qualificativo para esse ato. Eu não assisti ao ato, até porque eu acho que é desnecessário, né, ver o que o pessoal falou lá, mas eu vi a repercussão em vários lugares. Qual que era a repercussão? O que eu mais vi foi a fotografia do glorioso Fernando Henrique Cardoso sentado no sofá na casa dele, todo pimposo, todo pimpão, fazendo discurso para as massas. Fernando Henrique Cardoso, ontem me falaram, né, uma pessoa com quem eu estava conversando falou o seguinte, que o Fernando Henrique Cardoso vendeu a Vale do Rio Doce pelo preço de 1 mês ou 1 ano de faturamento da empresa. E aí a pessoa, muito corretamente, de maneira muito lúcida, falou, isso aí é um crime de lesa pátria. Eu diria até que é um crime de direito comum. Né? Você, como administrador público, você é responsável pelo bem público. Se o João Dória, por exemplo, pegar o Anhangabaú e vender, entre aspas, o Anhangabaú por R$100 para um amigo dele, é crime. Não há nenhuma dúvida sobre isso daí, que é crime. O administrador público teria que mostrar que ele vendeu pelo melhor preço possível. Agora, você entregar praticamente de graça por um valor simbólico uma empresa valiosíssima é crime, é corrupção em primeiro lugar, porque ninguém faz isso daí desinteressadamente, e é crime. Né? É um crime de direito comum, é estelionato. É peculato. Então pegaram esse criminoso e colocaram o criminoso no 1º de maio. Então veja como é que está a situação da esquerda brasileira. Uma situação que a esquerda deveria refletir. De um lado, a direita tomou conta da Avenida Paulista, a extrema direita. Inclusive eles fizeram lá um teatrinho, né, onde aquele monte de gente gritava: eu autorizo um golpe militar, uma intervenção militar. E do outro lado, né, nós tivemos o 1º de maio do Fernando Henrique Cardoso, auxiliado pelas chamadas centrais sindicais. Importante lembrar que no meio das centrais sindicais tem o Paulinho da Força, que é outro delinquente político. Né? O Dória mandou vídeo. É uma coisa assim que, eu não sei, é como se a pessoa decidisse, os partidos políticos tivessem montado lá uma barraquinha no centro da cidade e colocado assim: prostituição, vem aqui, mulheres a tal preço e tal. É um caso de prostituição política inacreditável. Isso no meio da crise que nós estamos vivendo. E isso quando todo mundo sabe que o Bolsonaro foi colocado lá por essas pessoas. O Dória, por exemplo, na eleição do Bolsonaro era o Bolsodória. Quer dizer, é muito desmoralizante, é para desacreditar totalmente do que o pessoal está fazendo. E aí tem gente que fala assim: por que o povo não se mobiliza? O tratamento do povo é o seguinte: 1º de maio, que é o dia do trabalhador, o dia da classe operária, trazem um dos piores criminosos da história nacional para falar para o trabalhador. Esse aí mobiliza o trabalhador? Não, isso aí desmoraliza o trabalhador. Deve ter trabalhador que deve ter olhado assim, alguns ficaram muito irritados com isso. Um monte de gente já não foi assistir a pantomima porque já sabia que ia ser essa palhaçada, não queria passar o vexame. E alguns assistem e eles ficam deprimidos, porque falam: não vai acontecer nada. O que vai acontecer aqui com essa gente?
Aí o trabalhador está lá no Jacarezinho, entra a polícia do Rio de Janeiro e mata, até a contagem até agora estava em 28 pessoas. Quer dizer, o trabalhador não são condições excelentes para se mobilizar. E aí a maior parte da intelectualidade brasileira, dos sábios, dos que dizem como é que não é, né? Qual que é a ideia correta, como é que você deve falar, que você não pode falar companheiros, você tem que falar companheiros, né? Essas pessoas que ensinam você até depois que você é velho a falar de novo, né? Você tem que aprender a falar de novo. Estão em casa. As pessoas estão em casa. Fazendo a live. E aí vem alguém e fala assim, por que o trabalhador não se mobiliza? Eu acho que mais cedo ou mais tarde, toda essa combinação de coisas, Bolsonaro, Dória, Fernando Henrique Cardoso, a loucura da esquerda e tudo, vai acabar promovendo uma explosão. Mas não vai ser contra o Bolsonaro, vai ser contra todo mundo. A hora que na manifestação, né, tiver um monte de gente contra a esquerda, o pessoal tem que lembrar as coisas que a esquerda faz também. Que é natural, vamos deixar absolutamente claro. É natural que um trabalhador fale, você está aliado com Fernando Henrique Cardoso, eu não gosto de você. É natural. Eu só não falo isso porque eu tenho uma concepção diferente. O PCO tem uma análise mais profunda da realidade. Mas um trabalhador comum fala, vocês chamaram o Dória no 1º de maio? Não, eu acho que você não vale nada. Por quê? Por que a pessoa teria que gostar? O que é? Você tem uma espécie de diploma que permite que você seja amado, seja lá o que você fizer? Só porque você é você? Não, você tem que comprovar na prática. Outra coisa interessante também do 1º de maio, eu estou acabando falando muito sobre o 1º de maio, mas é uma coisa muito importante. É o seguinte, os bolsonaristas foram pedir a abertura da economia. Né? Tudo bem, eles partem do princípio de que a pandemia não tem importância, quando tem. Mas também eles apelam para um sentimento popular. O povo está morrendo de fome. Quer dizer, o trabalhador está colocado entre dois fogos, a pandemia e a fome. E vamos falar o que é verdade, para que a gente entenda um pouco também do mundo. Entre a pandemia e a fome, o pessoal vai escolher a pandemia. Porque morrer de fome é uma coisa horrível. Você vê a sua família passando fome é uma coisa horrível, que a maioria das pessoas nunca viu, nada nem parecido. Morar na rua, não saber o que você vai comer amanhã, é um panorama de um pesadelo terrível. Então, a esquerda, ela faz questão de entregar o povo na mão da extrema-direita, com essa política louca. Isso daqui aí nós temos o retrato geral, um rabicho da situação. Uma parte da esquerda, excessivamente revolucionária, decidiu fazer a sua própria live de 1º de maio. Aí a gente já cai do plano do grotesco, do trágico para o povo, para o completo ridículo. Qual que é o sentido da pessoa fazer isso aí? Eu, por exemplo, participo de programa na internet. Agora, né? A gente suspendeu aí no começo do ano 2 programas, participava de 5, agora participo de 3. Não precisa de 1º de maio para fazer isso aí. 1º de maio não é para fazer programa de internet. 1º de maio é para
sair às ruas, lembrar o que aconteceu no movimento operário, lembrar para os próprios militantes socialistas e revolucionários por que eles estão fazendo o que eles estão fazendo. É hora de reivindicar questões que são fundamentais para a população. Então, 1º de maio foi um desastre político do ponto de vista do movimento popular e operário. Uma coisa também que vocês devem ter percebido já, não se fala do movimento estudantil mais. Esse daí, como é o movimento estudantil é de classe média, evaporou-se. Né? Ninguém ouve falar nada. Até os professores protestam contra a reabertura das escolas e tudo mais, mas movimento estudantil evaporou, o que mostra o nível de artificialismo em que está esse movimento, né? Bom, esse é o balanço geral.